Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Bem, irmãos, há pouco tempo atrás, estávamos celebrando o nascimento de Cristo, né? Infelizmente, tem alguns irmãos que não gostam do Natal. Eu, honestamente, não sustento essa opinião, irmãos. Eu vejo como uma data muito oportuna para estarmos falando do nome de Cristo, para estarmos espalhando sua palavra. Não é todo dia que encontramos uma oportunidade tão grande para falarmos a respeito de Cristo, principalmente no meio secular em que a gente vive. Porém, hoje, não vamos estar falando a respeito do nascimento de Cristo, vamos estar falando a respeito de suas boas novas. Irmãos, queria perguntar para vocês essa noite, o que vocês imaginam como boas novas? Bom, a princípio imaginamos boas novas, boas notícias, como algo proveitoso, uma notícia que seria de um tom bom, um tom moral, algo do tipo, uma notícia que seja vantajosa em algum sentido. Entretanto, o conceito de boas novas é muito mais amplo, principalmente quando se trata do Evangelho. A palavra utilizada para boas novas, no grego, evangelho, que a gente traduz para a nossa língua como evangelho, tinha um significado muito, muito amplo naquela época. Além de se tratar de como utilizamos boas novas, boas notícias nos tempos atuais, ela também se tratava como uma notícia tão importante que não deveria permanecer guardada. Normalmente, a palavra estava associada com contextos militares, conquistas de imperadores, etc. E os primeiros cristãos consideraram a vinda de Cristo como se fosse algo bom demais para ser guardado. Por isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Essa noite, eu gostaria de ler 2 textos antes de iniciarmos aqui a exposição da palavra, irmãos. Gostaria que vocês abrissem o primeiro texto em Lucas, capítulo 2, os versículos 10 ao 11, no caso. Para caso os irmãos não tenham escutado, vou estar repetindo aqui. Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao 11. Amém, irmãos? Está iniciando a leitura. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Além desse texto, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem também em Lucas, ainda no mesmo evangelho, porém agora no capítulo 4, nos versículos 18 ao 21. Repetindo aqui para caso os irmãos não tenham escutado, Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Amém, irmãos? Muito bem. O Espírito do Senhor é sobre mim. Aqui Cristo está na sinagoga, ele tinha pegado um pergaminho de Isaías e a profecia estava falando justamente sobre ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Bem, irmãos, eu poderia simplesmente finalizar aqui a pregação essa noite simplesmente dizendo, Cristo é a boa nova. De fato, não estaria errado. Contudo, creio que há mais a ser analisado do que simplesmente dizer por isso essa noite. O que torna Cristo a boa nova? Por que precisamos dessa boa nova? Por que se faz necessário com que Cristo venha aqui na terra e comunique a sua verdade para que assim possamos estar
em disposição de estar juntos dele. É isso que vamos analisar essa noite, irmãos. Primeiro de tudo, por que nos é dada essa oportunidade de boa nova? Bom, imagino que não seja melhor do que começar do começo, afinal de contas. Em Gênesis, temos o relato da criação, certo? Você vê Gênesis em toda a sua majestade literária, né? Narrando a respeito da construção que Deus faz do mundo, né? Afinal de contas. Deus cria todo o universo, cria galáxias, cria planetas, etc. Cria todo esse universo. E no final das contas, ele faz algo em especial. Ele cria a humanidade. E a ela é oferecida uma coisa em especial, a sua imagem e semelhança. Além disso, lhes é dada uma escolha também. A escolha entre o bem e o mal. A humanidade só foi dada apenas uma tarefa, apenas uma condição, no caso, que era apenas não comer do fruto do bem e do mal. E, como sabemos, né, Adão comeu do fruto. Adão, como representante, ele iria fazer o que qualquer um de nós faria aqui nessa noite. Adão era nosso representante. É por isso que somos chamados de pecadores. Porque, independentemente de quem estivesse lá naquela situação, iria fazer a mesma coisa. Iria cometer o mesmo erro de Adão. Se fosse eu, se fosse qualquer um que estivesse lá naquela situação, iria cometer o mesmo erro. Todos iriam pecar. Contudo, mesmo estando nessa situação, Deus, em sua infinita misericórdia e em sua infinita bondade, juntamente com sua presciência, ele planeja. Ele faz todo um plano de salvação. Plano de salvação esse que iria envolver toda a humanidade, até chegar num ponto do primeiro século. Então, por que nos é dada a boa nova no fim das contas? Por conta do nosso erro, por conta do nosso pecado. A boa nova é necessária para nós, para que assim possamos nos arrepender. E assim possamos ter contato direto com Deus, como tínhamos no Éden, que infelizmente acabamos por perder. Muito bem, mas como que esse plano de redenção acabou se cumprindo, como que ele foi exercido, como que essa boa nova acabou sendo finalizada, como que ela acabou sendo concretizada no fim das contas? Irmãos, depois de vários anos, milênios se passaram, desde a fundação do mundo até o momento no primeiro século. Na Judéia, havia um homem simples, que nasceu de mulher. Contudo, esse homem no futuro iria ser responsável até mesmo por dividir a própria história. Esse homem que a princípio ninguém imaginaria que seria tão diferente quanto qualquer um, assim como diria o profeta Isaías no Antigo Testamento, que nele não havia, a princípio, qualquer beleza, não havia nele qualquer coisa que chamasse atenção a princípio, mas que ainda assim foi responsável por nos trazer a redenção. Ainda assim, ele foi responsável por nos trazer salvação. Irmãos, neste momento em que este homem inicia seu ministério, no primeiro século, no meio da Judéia, um local completamente dominado por um império que exercia muito poder de maneira forte. Irmãos, não pensem que o Império Romano era um mero governinho ditatorial. Não. Ele reprimia com violência. Ele reprimia com mão de ferro. E ainda assim, esse homem inicia sua pregação em um local completamente instável. Irmãos, a Judéia no primeiro século era palco de diversas revoltas, diversas confusões. Se vocês acham que o Oriente Médio está numa situação ruim hoje em dia, imaginem no primeiro século.
E ainda assim, esse homem inicia seu ministério. Ainda assim, esse homem inicia sua pregação e inicia a sua mensagem de salvação. Ele se diferenciava de muitos daquele período. Os candidatos a Messias daquele período, eles queriam trazer mensagem de guerra, mensagem de, muitas vezes, um certo tipo de prosperidade, muitas vezes. Porém, Cristo era diferente. Ele não estava preocupado com nenhum tipo de coisa dessas. Ele não estava preocupado com política, ele não estava preocupado com dinheiro, com guerra, nada disso. Algo muito mais importante estava em jogo, que era a salvação da humanidade. Não eram preocupações mundanas. A boa nova era uma boa nova de outro mundo, não desse mundo. Então, coisas mais importantes estavam em voga. E como essa boa nova, como que essa mensagem acabou por ser cumprida? Irmãos, foi cumprida em uma cruz. Muitos na época achariam isso uma loucura completa. Tanto que Paulo fala a respeito disso. Paulo cita que é loucura para os gentios, para os judeus também. Naquela época, a cruz era sinal de vergonha. E ainda assim, este Deus que se fez homem, ele se encarna e vai direto para uma cruz. Por que que ele faz isso? Para pagar pelos pecados meus e de vocês. Os pecados de toda a humanidade foram jogados em cima de Cristo. Para que assim pudéssemos assim ter acesso direto ao Pai. Se não fosse por isso, irmãos, não teríamos acesso. Por conta desse sacrifício, por conta dessa porta de entrada que Cristo conseguiu abrir por meio de seu sangue, assim temos acesso agora ao Pai. Se não fosse por isso, não teríamos em hipótese nenhuma. Porque somos pecadores. Se tentássemos fazer por nós mesmos, estaríamos acabados. Com certeza. Então, a partir do momento em que Cristo exerce a sua mensagem de salvação, ele se entrega na cruz, toda essa notícia se espalha por todo o grande Império Romano. Irmãos, pensem no Império Romano como se fosse uma grande potência atualmente. Imaginem, talvez, um país grande, seja os Estados Unidos ou qualquer outro país de influência. Irmãos, uma mensagem que começa a partir de pessoas pobres, pescadores na Judéia, a princípio, muitas pessoas se perguntariam: por que você está escutando esse tipo de mensagem? São de pessoas pobres. São de pessoas de classes inferiores. Por que você está dando ouvido a esse tipo de mensagem? Mas ainda assim, essa mensagem de salvação foi capaz de derrubar o maior império da época. Foi capaz de derrubar o maior império daquele período. Porque lembrando, não era uma simples mensagem mundana, mas era sim uma mensagem dos céus, uma mensagem relacionada a assuntos espirituais, não a assuntos mundanos. Essa era a boa nova de salvação. Então, a partir dessa mensagem, toda a glória de Deus se torna disponível para todos. Não está mais centrada em Israel, não está mais centrada ao povo judeu somente. Não, essa mensagem acaba se tornando disponível para todos os povos da terra. Seja você gentil, de qualquer tipo de classe, de raça que seja. Seja você branco, negro, asiático, não importa. A partir desse momento em que Cristo se entrega na cruz, uma nova aliança é instaurada e assim temos acesso a ela. Então, irmãos, não pensem que, essa mensagem é apenas para alguns. Não, essa mensagem é para todos sim. Envolve toda a humanidade. É um assunto importante demais para se manter guardado. Por isso que é considerado uma boa nova. Por isso que é considerado um evangelho. Muito bem, irmãos, mas alguns podem até se perguntar: ok, mas como que eu posso aceitar
essa boa nova na minha vida? Como que eu posso vir a aceitar essa mensagem? Como eu posso vir a aceitar esse evangelho na minha vida? Irmãos, diferentemente de muitas religiões por aí, o cristianismo só exige uma coisinha de você: fé. Somente isso. Eu tenho que cumprir uma lista de requisitos, eu tenho que cumprir uma lista de afazeres para assim ser salvo. Não. Você não tem que cumprir nada. Mas eu tenho que fazer. Não. Não tem que fazer nada. Apenas crê no nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque o resto Ele já fez por você. Não tem por que você cumprir mais nada. Ele já cumpriu tudo o que tinha de ser cumprido. A partir do momento em que Ele é pregado na cruz, todos os seus pecados são cobertos. Basta só crer. Basta apenas ter fé no nome de Cristo. Como eu disse, irmãos, somos pecadores. Não haveria muito o que pudéssemos fazer. Qualquer coisa que fôssemos tentar, não seria o suficiente. Então Cristo, Ele vem, desce de seu trono, se encarna, e a partir desse momento, Ele torna tudo escancarado. Basta apenas crermos, basta apenas ter fé. Apenas isso, irmãos. Não é necessário outra coisa. Diferentemente, irmãos, tem um certo ditado que eu ouvi outro dia, que o cristianismo, diferente de muitas religiões, não é sobre o homem ir direto ao encontro dos céus, mas é Deus vindo de encontro com nós. É Deus exercendo a sua misericórdia no mais alto nível. É Deus exercendo o seu amor por nós. Irmãos, eu fico honestamente maravilhado, pois pensar que somos pecadores, pensar que somos indivíduos, que somos criaturas, talvez que escolhemos nos tornar do mais baixo nível, mas ainda assim, Cristo olha para a gente e fala assim: filho, deixa eu te curar, filho, deixa eu te limpar dos seus pecados, filho, deixa eu cuidar de você. Irmãos, essa é uma notícia boa demais para se manter guardada. Quando estamos na condição de pecadores, essa é uma notícia boa demais para se manter guardada. Então, a partir desse momento, Cristo, Ele deixa tudo disponível para nós. Basta apenas crermos, sim. Muito bem. Então, basta apenas ter fé? Sim. Basta apenas você ter fé. Mas, irmãos, a graça de Deus é gratuita, mas não é bem barata, não. Como assim, Vitor? Você pode explicar? Sim. Irmãos, a partir do momento em que você tem fé no nome de Cristo, a partir do momento em que você sofre uma transformação por meio do Espírito Santo, você tem que estar disposto a carregar sua cruz. A partir do momento em que você está disposto a carregar sua cruz, a partir desse momento, Cristo olha para você. E não basta ser uma cruz levinha. Irmãos, Cristo carregou uma cruz de mais ou menos uns 70 quilos. A cruz é pesada. Não vamos achar que é uma situação fácil. É difícil, sim. Porém, irmãos, o peso da glória é bem maior do que o peso da cruz. O peso da glória de Deus é muito maior. É muito maior. Então assim, irmãos, devemos estar dispostos a carregar nossas cruzes. Estar dispostos a carregar nossas dificuldades. Deixarmos de lado nossos pecados de estimação. Eu nem preciso citar quais, vocês sabem quais são. Todos temos. Temos que estar dispostos, irmãos, a deixar tudo isso de lado. Estar dispostos a continuar e seguir a Cristo, mesmo com a cruz estando pesada. Muito bem, irmãos. A partir desse momento em que aceitamos o Evangelho, a partir desse momento em que estamos carregando as nossas cruzes, mas então nos perguntamos: muito bem, mas para que isso tudo? Irmãos,
existe uma parte extremamente doce na Boa Nova. Existe uma parte extremamente doce do Evangelho, que é a salvação. Vamos estar diretamente junto do próprio Deus, junto do próprio Criador. Presente maior que esse não existe. Independente do que possamos passar aqui na Terra, temos que estar prontos e com isso em mente, de que independente do que venhamos a passar aqui na Terra, no final das contas vamos estar junto do nosso Criador. No final das contas vamos estar junto do próprio Deus. Então não tem por que termos aflições, não tem por que estarmos tão preocupados com o dia de amanhã, não tem por que colocarmos tantas coisas em nossas mentes e ficarmos tão preocupados. Porque no fim das contas, todo o sofrimento que passamos aqui na Terra vai fazer sentido, vai ser apagado por um mar de alegria, um mar de amor, que vai ser estar nos braços do próprio Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não consigo nem mensurar a quantidade de amor que vai ser. Vai ser uma quantidade simplesmente maravilhosa. Então, irmãos, às vezes, comentando um pouco a respeito de salvação, desses critérios, me lembra um tempo de quando eu estava no ensino médio, né? E falando um pouco a respeito desse conceito de salvação, etc. Eu estava conversando com uma amiga que era descrente na época. E eu lembro dela me contar da seguinte maneira: Vitor, por que vocês evangélicos, né, por que vocês cristãos, assim, no geral, são tão certinhos? Por que vocês sempre se preocupam em fazer as coisas do jeito certinho, né? É para vocês serem salvos? Eu respondi de certo modo: bom, não vou mentir não, algumas pessoas sim, alguns ainda têm medo de ir para o inferno. Então, alguns sim, mas do jeito certo não. A partir do momento em que você é salvo, as suas obras se tornam boas. Não é simplesmente você, como eu já disse anteriormente, você cumprir uma lista de requisitos e no final das contas você está salvo. Não. É a partir do momento em que você é salvo, a partir daí, as obras começam a se manifestar na sua vida. Então, irmãos, eu fico às vezes triste também, porque eu já vi muitos irmãos ainda sustentarem a sua opinião. Eu vou ser bonzinho para simplesmente escapar da condenação. Mas, irmãos, eu gosto de imaginar a mensagem de Cristo como se estivéssemos num corredor da morte. Vitor, mas que analogia um tanto quanto pesada, mas é pesada sim, irmãos. Estávamos em um corredor da morte. Éramos todos condenados. Pense num bandido, alguém que tenha cometido crimes terríveis contra o próprio Deus. E, ainda assim, Deus nos vê, indo em direção para esse corredor. Ele olha para a gente, indo para esse fim desse corredor, e fala da seguinte maneira: filho, eu tenho essa carta de perdão aqui para você. Eu estou te oferecendo ela aqui agora. O que você vai fazer? Como eu disse, irmãos, basta você aceitar, basta simplesmente você ter fé. Não tem por que você tentar cumprir qualquer lista de requisitos, não tem por que você cumprir qualquer lista de coisas. Basta você pegar essa carta e abraçá-la, irmãos. Basta você aceitar a carta de perdão. É muito fácil. Muito bem, irmãos. Mas, no fim das contas, ok, sabemos dessa boa nova, sabemos dessa notícia, sabemos que recebemos esse perdão, sabemos que estamos agora cobertos por esse amor de Cristo.
Mas a gente tem que estar disposto a espalhar essa mensagem, principalmente quando a gente vê o mundo do jeito que está. Será se devemos espalhar mesmo essa mensagem? Poxa, o mundo parece ser um pouco hostil com a gente. Como que vamos espalhar essa mensagem? Irmãos, eu não sei vocês, mas particularmente eu vejo este século como uma grande oportunidade para estarmos evangelizando. Irmãos, vamos comparar com toda a história do cristianismo, ao longo de desde o seu início até agora. Temos uma oportunidade de ouro nas mãos. Irmãos, no início, no primeiro século, tínhamos irmãos cristãos sendo utilizados como fogueiras, como lanternas, para iluminarem a capital romana. Graças à bondade de Deus, não precisamos passar por isso hoje em dia. Mas será que estamos aproveitando essa oportunidade que Deus está nos dando? A gente está espalhando a boa nova ou a gente está mantendo ela guardada? Ah, mas eu não vou falar com ele porque ele vai me achar careta. Ele vai me achar quadrado. Ele vai me achar esquisito. Irmãos, a Nova Jerusalém é quadrada. A Nova Jerusalém tem um formato quadrado. Então, se você não quiser ser quadrado, né, eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas, irmãos, eu quero que vocês abram, mais uma vez, as suas Bíblias, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Vou estar repetindo mais uma vez, para que os irmãos não tenham escutado. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Amém? Muito bem. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, a mensagem aqui é clara. O próprio Cristo nos incentivou a espalhar essa boa nova. E ainda de quebra nos deixou o Consolador, né, o Espírito Santo. Então, irmãos, por mais que possamos pensar que estamos sozinhos para espalhar essa boa nova, para espalhar essa notícia, esse santo evangelho, não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo do nosso lado. Irmãos, no fim das contas não precisamos nos preocupar com nada. Independente das adversidades que venham a nos acontecer, vamos estar junto de Deus. Não tem por que nos preocuparmos. Não tem por que você se importar que vão te chamar de quadrado depois, que vão falar alguma coisa com você. É uma notícia boa demais para ser guardada, irmãos. Não tem por que ficarmos calados. O Evangelho de Cristo precisa ser compartilhado. A mensagem de salvação não é só para nós, é para toda a humanidade. É uma notícia boa demais, irmãos, para se manter simplesmente calada, para se manter simplesmente guardada. Então, irmãos, a partir do momento em que temos essa noção de que somos pecadores, que precisamos desse resgate, entendemos que precisamos ser limpos, que precisamos constantemente da misericórdia de Deus nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, eu falo isso de maneira pessoal. Eu fui fruto do toque do Espírito Santo. Por um tempo,
Graças à misericórdia de Deus, eu nunca deixei de frequentar a igreja, pelo menos fisicamente. Mas, por um longo período da minha vida, eu já cheguei a me denominar como ateu. Muitos não sabiam disso. Mas durante um longo tempo eu estava aqui presente, mas em espírito eu não estava. E ainda assim, irmãos, mesmo estando nesse tipo de situação, Deus ainda tem misericórdia. Deus ainda tem, irmãos, uma misericórdia tão tamanha, tão infinita, que mesmo passando por esse tipo de situação, Ele veio a espalhar sua mensagem. Então, irmãos, não precisamos ter medo. Volto a repetir mais uma vez. É para fixar bem na mente de vocês, irmãos. É uma mensagem boa demais para se manter guardada. Então, irmãos, podemos então vir a refletir essa noite. O que é o Evangelho? A mensagem de boa nova. E essa boa nova é o próprio Cristo. Cristo que desceu de seu trono para tirar da lama, da completa lama e da completa podridão, dos pecados mais imundos possíveis. Eu, você, qualquer um. Ele está de mão estendida, irmãos. Mais do que isso, Ele está de braços abertos, irmãos. Só esperando o arrependimento. Arrependimento, só isso. E garanto para todos vocês, irmãos, Ele vai estar de braços abertos. Vai estar de braços abertos. Pronto para receber cada um. Não importa de onde você seja. Não importa a situação que você esteja. Ah, mas eu já cometi pecados demais nessa vida, eu já cometi muitos erros. Irmãos, não tem pecado onde um Deus infinito não pode apagar. A quantidade de pecado que você tem, não importa, Deus é infinito. Ele vai apagar isso tudo. Então, irmãos, a mensagem central do Evangelho é essa: arrependimento, boa nova. Mas não basta você ficar só parado. Você tem que estar disposto a carregar a sua cruz também. Tem que estar disposto a estender seu braço e abraçar Cristo. Por muito tempo eu me neguei, na minha arrogância, por muito tempo eu me neguei a querer abraçar. Mas garanto para vocês, não me arrependo de nada. Não me arrependo de ir de encontro ao abraço de Cristo. E garanto para vocês, irmãos, esse abraço é o melhor abraço que o indivíduo pode ter. É a melhor coisa. Além de trazer significado para a sua vida, além de trazer um calor que anteriormente você provavelmente não sentia, quando você observava o mundo em completa cinza, em completa podridão. Falo isso como algo pessoal. Eu não vi o mundo mais do que um preto e branco. Porém, a partir do momento em que Cristo me ofereceu seu abraço, a partir do momento em que Cristo nos abraça, o mundo de cor e alegria floresce. O Espírito Santo nos aquece. E assim nos tornamos novas criaturas, irmãos. Só basta aceitarmos. Só basta ter fé. Nada além disso. Irmãos, deixo aqui então esta mensagem aqui com vocês essa noite. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra aqui essa noite. Agradeço a Cristo, principalmente, e que a sua infinita misericórdia possa pairar sobre a vida de cada um aqui essa noite, irmãos. Espero que a palavra tenha tocado o coração de todos.